falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava-se à Mora: liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Becassinos e hoje converso com Armando Nhantumbo. Estamos aqui a gravar no Café de Maputo a 6 de dezembro, sexta-feira. Obrigado por esta conversa. Tens quantos anos e que formação é que tiveste na área do jornalismo? Obrigado, boa tarde. Primeiro é um grande prazer poder estar aqui e também ser o primeiro entrevistado para a produção deste podcast. Como já disse, eu chamo-me Armando Nhantumbo. Sou formado em jornalismo, sou licenciado em jornalismo pela Escola Superior de Jornalismo de Maputo e fiz mestrado em jornalismo e mídias digitais na Universidade Pedagógica de Maputo e também sou jornalista de profissão já há mais de 10 anos. Tenho vindo a cobrir estas situações de crise, de conflito, especialmente em Cabo Delgado. A pergunta que te faço é: quais é que são os grandes desafios no jornalista que está no terreno a fazer este tipo de reportagem numa situação de guerra, de crise? Não, só são vários desafios. Um dos principais tem a ver com o acesso à informação em Cabo Delgado. Como sabe, a província de Cabo Delgado está já neste conflito há 7 anos. O que nós vimos nestes 7 anos, eu tenho um artigo que publiquei há um mês. O título do artigo é Cabo Delgado, a guerra contra o jornalismo, ou seja, houve do lado do governo moçambicano toda uma tentativa de suprimir, número um, de fechar os canais para que a informação não chegasse ao conhecimento público. Isso incluiu claramente perseguir, ameaçar, houve até detenção de jornalistas em Cabo Delgado. Agora que estamos a falar, há um jornalista que está desaparecido há 4 anos em Cabo Delgado. E quando ele desapareceu, o que disse, mandou mensagem para os seus colegas dizer: eu estou rodeado por militares. Então, este é para mim o principal grande desafio. Desde logo há um conflito, é difícil trabalhar em situações de conflito, mas mais do que isso, houve claramente este esforço do governo de silenciar a imprensa em Cabo Delgado. O trabalho continua a ser feito sobre Cabo Delgado, mas claro, sempre sobre enormes riscos, sobre ameaças. Estamos a receber ameaças todos os dias, ameaças de morte, algumas que chegam de forma privada, outras que são feitas no espaço digital, nos Facebooks. Já tive a oportunidade de ler apelos para a minha execução sumária no Facebook, que se dizia que eu sou colaborador de terroristas, que estou a fazer, portanto, trabalho de terrorismo a partir da cidade e não das matas, nas matas de Cabo Delgado. Então, há claramente também uma questão muito séria de segurança, um desafio muito sério de segurança sobre como é que são protegidos ou como não são protegidos os jornalistas no trabalho que fazem em Cabo Delgado. Sim. Já que estamos a falar das ameaças e da segurança, como é que se trabalha gerindo estas ameaças? No terreno, no acesso às fontes, como é que se trabalha perante esta pressão? Ou que estratégias é que encontras para trabalhar debaixo desta pressão? Uma boa pergunta essa, e difícil ao mesmo tempo, não é fácil.
porque é preciso recordar-se, sobretudo, do contexto político do país que se chama Moçambique. É um contexto cada vez mais hostil, vamos dizer, às liberdades fundamentais dos cidadãos, incluindo claramente a liberdade de imprensa, o direito à informação e por aí em diante. Então, é um contexto difícil. O que temos procurado fazer, por um lado, é não desistir do nosso trabalho, porque não podemos desistir do nosso trabalho, mesmo com as ameaças a virem para nós numa base assim, frequentemente, nós temos que continuar a fazer o trabalho de reportar como mandam as regras do jornalismo. E isso não vamos desistir. Não temos outro país senão este aqui. Então, temos que continuar a fazer trabalho nesse sentido. Mas claro que também não somos tão ingênuos no sentido de dizer que vamos colocar o peito na rua, as balas e ponto final, não é? Há momentos críticos que às vezes temos que marcar um pé para trás, não digo no sentido de mudar a forma como nós abordamos, mas evitar, por exemplo, vir a um lugar como este, como um restaurante, um espaço público. Há momentos em que não podemos ir, há momentos em que temos que inventar viagens para sair das zonas onde temos maior exposição. Porque recebemos alguma informação de alguém a dizer que está a ocorrer isto, porque recebemos algum tipo de ameaça desse género. Há alguma parte da nossa vida privada que tem que ser prejudicada, a nossa vida de família que tem que ser prejudicada, mas vale a pena fazer isso por um bem maior, que é garantir que as pessoas tenham o outro lado, porque é isto no fundo que está em causa. Estou a responder ao caso de Cabo Delgado. O que o governo de Moçambique sempre quis sobre Cabo Delgado é fazer passar propaganda sobre o que está a acontecer no terreno. O que nós estamos procurando a fazer, enquanto jornalistas, não todos, infelizmente, é mostrar que o assunto que está em Cabo Delgado não se resume à propaganda. É um assunto muito sério, muito complexo, e é por isso que 7 anos depois ainda não conseguimos resolvê-lo, e está cada vez mais incerto como é que vamos resolver o conflito de Cabo Delgado. Vieram tropas estrangeiras aqui, saíram, não conseguiram resolver. Estiveram mercenários russos da Wagner, sul-africanos da DAG, não conseguiram resolver. Não acho que o Ruanda, que está aqui agora, tenha algum milagre para resolver o conflito. Essas ameaças à segurança refletem-se também por causa do contacto com as fontes, ou por estares em lugares mais perigosos para os jornalistas, com menos redes de apoio. Essa insegurança que também sentes, de onde vem? Além das ameaças diretas, não é? Sim. Olha, nós somos um país, e é preciso reconhecer isso. Às vezes nós, enquanto jornalistas, não gostamos de falar disso, fazemos disso um tabu. Somos um país com uma indústria de comunicação frágil por si só, que como tal não é capaz ela própria de proteger os seus jornalistas. Não estou ainda a falar daqueles do Estado, do governo, que têm interesses claros nisso, mas é como é que as empresas de mídia em Moçambique estão à altura, por exemplo, de proteger jornalistas, incluindo treinar jornalistas em questões de segurança, de autossegurança, se é que existe esse termo. Então, na verdade, a gente encontra-se numa situação de total vulnerabilidade. E entenda o que estou a dizer como a perspectiva de um jornalista que está na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Se for já sair de Maputo, à medida que vais à zona rural, vais à província, vai ao distrito, essa insegurança vai aumentando cada vez mais. Em que? O que é que se nota isso? É como se tivéssemos muitas repúblicas de Moçambique aqui neste país. Há uma república que está em Maputo, há repúblicas nas províncias onde as autoridades locais exercem
um controle ainda mais cerrado sobre os órgãos de comunicação social. Se for a conversar com qualquer jornalista de uma rádio comunitária deste país, há de ouvir coisas absurdas de um administrador que acorda amanhã e entende que tem que ir fechar uma rádio comunitária porque a rádio comunitária produziu um trabalho jornalístico a criticar o administrador do distrito. Há administradores de distritos que chegaram a dizer: não, eu achava que, como sou administrador deste distrito, também sou administrador, controlo a rádio comunitária também. Então, quando sais de Maputo, sentes ainda mais isso. Das várias vezes que eu estive em Cabo Delgado, numa dessas vezes, toda a minha trajetória foi sendo seguida por agentes de informação e segurança do Estado quando eu estava em Cabo Delgado e estava a receber reportes a partir de Maputo a me dizer onde é que tu estás neste momento, em que carro é que tu estás a conduzir por aí. Então, é difícil. Também para te protegeres, já alguma vez fizeste autocensura? Essa é uma boa pergunta essa. Eu estou a tentar me recordar de casos concretos para responder essa... Menos pensaste 2 ou 3 vezes de como escrever aquilo que pretendias escrever? Nunca necessariamente fui ao extremo de censura. Posso uma e outra vez ter evitado, por exemplo, assinar um artigo. Assinar o artigo em nome do jornal. Mas também são raras vezes. Exatamente porque entendo que a fraqueza daqueles que estão contra as liberdades de imprensa está neste aspecto do nosso medo. Se nós chegarmos a esse extremo em que dissemos que temos que nos esconder, temos que ter medo deles, então ali triunfa o mal sobre o bem. Então, claro, com todos os riscos que existem, temos procurado, e no Samana eu tenho escrito semanalmente sobre Cabo Delgado, e aquilo que escrevo sobre Cabo Delgado é o lado que as autoridades deste país não querem que se escreva, que se tenha domínio público por aí. Pode imaginar como é que as pessoas, toda a entourage à volta isso depois cai sobre nós. Como disse inicialmente, nos chamam nomes. O próprio presidente da República já apareceu publicamente, 2020 ou 2021, a dizer que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique tinham que tomar conta de certos jornalistas que estão, dizia ele, voluntário ou involuntariamente, a beneficiar os terroristas em Cabo Delgado. Bom, o presidente tem direito de ser ignorante em matéria de jornalismo, mas acho que não tem direito de apelar às Forças Armadas para tomar medidas contra pessoas que não estão a fazer mais nada senão cumprir o seu papel. Como é que se ouve os vários lados no terreno, em conflito? Como é que se cumpre esse papel, ou como é que se tenta cumprir esse papel de escutar as partes em conflito? Acho que se eu desse uma resposta assim geral, eu diria fazendo um esforço incansável, diário, permanente, de procurar fontes do lado do governo e procurar fontes do lado de terroristas, de insurgentes, seja qual for a terminologia necessária. Ora, no caso de Moçambique, que é um caso específico, há algo interessante que está acontecendo. Na verdade, estamos num conflito em que os chamados terroristas comunicam mais que o governo de Moçambique. Mas temos que não ser ingênuos, claro. Comunicam numa perspectiva de propaganda. É a propaganda do terrorismo. Mas o ponto é que eles comunicam mais sobre as ocorrências do terreno. E nós, como também temos redes de repórteres, muitas vezes procuramos fazer a confirmação da comunicação dos terroristas para saber se é real ou não real. Porque é que isso se faz, no concreto? Não, eu sou
membro do Cabo Ligado. Cabo Ligado é um projeto de observação do conflito de Cabo Delgado que é composto pela CLEDES, Itamar e Mediacup. E temos em praticamente todos os distritos de Cabo Delgado e das províncias vizinhas, Nampula e Niassa, rede de correspondentes locais. Hoje, com as tecnologias, esse trabalho ficou ainda mais facilitado. Então, nós fazemos um monitoramento permanente do conflito de Cabo Delgado, de todas as incidências que estão a ocorrer, de todos os ataques que estão a ocorrer. E o que nós estamos a constatar é que, das poucas vezes que procuramos ter informação do lado do governo, foi difícil. Se conseguimos, foi para ter respostas evasivas. O que é que tu has chamado de respostas evasivas? É dizer, olha, houve um ataque no sítio X e não confirmamos. Coisa desse género. Ora, tu tens diariamente, semanalmente, o Estado Islâmico a publicar informação sobre o que está a ocorrer em Cabo Delgado. E é confirmável. Algumas dessas informações, arrisco-me a dizer, a maioria dessas informações são confirmáveis, porque em alguns casos, antes mesmo do Estado Islâmico publicar essa informação, nós estamos a receber dos nossos correspondentes que estão no terreno. No momento, logo depois da ocorrência, nos estão a avisar, e o Estado Islâmico só horas depois, no dia seguinte, é que vai reivindicar esse... Então, claro, temos procurado fazer esse esforço. Infelizmente, não existe uma estratégia de comunicação do lado do governo de Moçambique sobre o conflito de Cabo Delgado. Os únicos pronunciamentos que vai encontrar de desafio a fazer essa pesquisa sobre as autoridades de Moçambique em relação ao conflito de Cabo Delgado são maioritariamente pronunciamentos esporádicos do presidente que estava na Praça dos Heróis no dia das Forças Armadas e disse qualquer coisa sobre Cabo Delgado, do presidente que recebeu alguém no seu gabinete de trabalho, um embaixador de um país que tem algum interesse nessas questões de segurança, e o presidente disse qualquer coisa. Não existe uma estratégia de um governo que diz que estou debaixo de um conflito, um ataque contra a soberania do país, como tal eu tenho que me organizar para comunicar com os cidadãos sobre isso. O que o governo fez foi uma outra coisa, pelo contrário, é fazer anticomunicação. O que é que eu estou a chamar de anticomunicação? É criar toda uma agenda, todo um plano de silenciar jornalistas. O governo acreditou no início, e não nos esqueçamos, quando eu digo governo, estou a dizer um partido que nasceu da luta da libertação, durante muito tempo fez um estado de partido único e depois teve que passar para a democracia por causa de toda uma conjuntura internacional. Essas pessoas todas continuam, sobretudo, a terem uma mentalidade de que são donos de Moçambique e dos moçambicanos. E essas pessoas acreditaram erradamente, quando começou o conflito, que também poderiam conseguir controlar a narrativa sobre esse conflito, que poderiam conseguir proibir que os mídias abordassem isso. É só ver como é que os órgãos de comunicação do setor público em Moçambique abordam o Cabo Delgado. Zero, não dizem nada. Quando fazem é porque estão nas comitivas de militares para mostrar propaganda e ponto final. Então, aqueles que procuram mostrar o conflito fora da perspectiva do governo se tornam facilmente nesses alvos das autoridades. O Estado, o ator Estado, nesta altura, é mais ameaçador que o Estado Islâmico e os insurgentes? É interessante essa pergunta. Em 2021, 2022, um ano... Pronto, em julho, agosto de 2021, recebemos tropas estrangeiras, da SADC e da SAMIM. Depois do grande ataque que paralisou os projetos de investimento em Palma, eles vieram para aqui, começaram a combater a insurgência, e a insurgência expandiu-se, foi a Nampula e a Niassa. Então, nessa altura, eu tinha que ir a Niassa, no início de 2022, onde haviam ocorrido pela primeira vez ataques terroristas. Então, quando sentei com meus colegas, começamos a fazer mapeamento de riscos de segurança para ir. E, claro, falávamos com as pessoas no terreno. Chegamos a uma conclusão engraçada, de que naquela altura
era mais perigoso ir ao Niassa, não por causa dos terroristas, que já tinham recuado da área, mas era mais perigoso ir para lá por causa das forças de defesa e segurança de Moçambique, porque podia não voltar de lá, como disse um jornalista que está desaparecido em 2020, no dia 7 de abril, há mais de 7 anos, está desaparecido, ele foi sequestrado por militares. Então, chegamos nesse extremo. Eu não estou a dizer de forma alguma que os terroristas são amigáveis, têm boas relações com os jornalistas, até porque eles também nunca houve no caso de Moçambique, esta possibilidade de os jornalistas estarem com eles, falarem com eles, nunca houve isso. Portanto, também não é que eles são abertos, são favoráveis à liberdade de imprensa. Mas há informação que sai. No mínimo isso, a informação que sai. Do outro lado, não há abertura, a informação é combatida e tudo isso. Como é que se protegem as fontes nestes casos? Quase todos os trabalhos que nós escrevemos sobre Cabo Delgado, as fontes são anônimas. As pessoas que estão na posição mais confortável muitas vezes pegam isso para fragilizar o nosso trabalho, para dizerem que mas esse trabalho nunca tem fontes. Quando estão conosco em conferências, mandam esses recadinhos, citam, dizem, não, o jornalismo evoluiu muito. Quando eu ia à escola, aprendia que era informação e fonte de informação. Hoje a gente lê uma página de jornal, não há nenhuma única fonte. Mudou muito o jornalismo. Só falta dizer a essas pessoas jornalismo em condições normais, também em países normais, numa situação em que as pessoas são perseguidas, são mortas, incluindo os próprios jornalistas. Tem que ser um jornalismo super irresponsável que vai começar a nomear as pessoas das comunidades que estão a dizer, nós estamos a ver militares passaram daqui, estão a matar civis, porque há muita violação de direitos humanos por militares em Cabo Delgado. Então tem que ser louco esse jornalista que diz que não, quem nos disse que os militares mataram ali é o João e a Maria, que vivem na vila de Mocimboa da Praia. Então, tem sido uma prioridade muito grande da nossa parte. A única vez que nós trouxemos nomes, sobretudo quando vamos entrevistar deslocados, para fazer trabalhos do tipo como é que vocês estão a viver, coisas do gênero, contar histórias mais humanas, o lado humano do conflito, e não necessariamente estas questões críticas sobre a atuação do Estado, porque aí é colocar as pessoas, as fontes, numa situação de risco muito grande, e não podemos, enquanto jornalistas, colocar em causa a integridade das pessoas. Essa preocupação estende-se também no momento em que armazenas a tua informação em termos digitais? Sim, claro. Sim, claro. Não só no armazenamento, mas no próprio contacto com estas fontes de informação. Tem que ser numa situação excepcional em que eu vou fazer uma chamada normal para alguém das Forças Armadas, um militar ou um residente que está lá para me falar. Temos procurado sempre fazer isso em plataformas criptografadas. Algumas delas, não sei até onde vai a segurança, mas temos no mínimo que fazer esse esforço para garantir que dificultamos o trabalho daqueles que querem chegar às nossas. Porque as pessoas têm sim interesse em chegar nas fontes, em saber de onde é que nós estamos a ter essa. Já nos disseram algumas dessas pessoas, mas de onde é que estás a ter essa informação? Até militares vieram ter comigo, até eu que sou militar não tenho essa informação. De onde é que tu estás a ter essa informação? Eu disse, bom, eu não sou militar, mas sou jornalista, e o meu papel é colher informação, maior número possível de informação de várias fontes, é isso que me permite ter essa informação. Já sentiste alguma tentativa de algum ataque informático ou algum risco informático à integridade da informação? Felizmente nunca tive caso que eu tenha reconhecido. Não estou a dizer que a minha informação, que as pessoas não têm acesso a ela. Estou a dizer que
ainda não consegui detectar isso. É possível que haja tentativas de género. Claro, às vezes a gente fica com essa sensação de que não, estamos a ser escutados, porque tentas fazer um telefonema, às vezes a qualidade não está boa, às vezes há sempre qualquer coisa que diz que mas parece que alguém está a ouvir, e nós costumamos brincar entre colegas, não, vamos lá sair daqui para ir falar do WhatsApp, para essa malta que nos está a escutar, perder essa parte que queremos falar agora e para aí, né? Mas sim. É um contexto muito violento. Eu, em outubro, em setembro, antes de vir para Moçambique, chegou na Europa uma reportagem, creio que de um jornalista francês, em que relatava grandes atrocidades em Cabo Delgado. Que preocupações éticas é que tens no relatar situações de grande violência, nomeadamente em relação aos retratados, às comunidades? Não, é um grande desafio, né? O que é que deixas de fora? Não ter que reproduzir a violência. Como é que se reproduz? Porque ela existe, não é? Isso, não ter que reproduzir a violência num relatório. Eu digo no jornalismo, nas páginas do jornal. É um grande desafio, sem dúvidas. Às vezes, vou dar um exemplo para tornar isso mais claro. Semanalmente temos imagens brutais do Estado Islâmico sobre decapitações de pessoas em Cabo Delgado. Brutais. Brutais, de militantes a cortarem cabeça, pescoço, por aí, né? Não, nós não publicamos essas imagens. Casos excepcionais publicamos, mas com um rigor muito forte do ponto de vista de, como é que se diz? Desfocar as imagens, mas desfocar ao máximo mesmo. Muitas vezes, quando sentimos que pode-se colocar em causa a credibilidade da informação, as pessoas que nos atacam podem dizer que isto é invenção, onde é que está a prova disso? Mas são casos muito extremos que o fizemos, colocar a imagem, mas muito bem desfocada. Porque, na verdade, não é só em relação ao nosso leitor, é conosco próprios. Eu acho que já estou numa fase de precisar há anos de assistência psicológica. Somos o país que somos, que ainda não estamos nesse nível, mas as coisas horríveis que estou a ver semanalmente, às vezes não durmo. Eu estou a dormir, aquela fita começa. Às vezes estou a dormir e eu próprio me torno vítima de terrorista. Quando desperto, estava a ser perseguido por terroristas. Então, são coisas muito, muito duras, muito violentas. Aquilo que procuramos fazer é que, no mínimo, que termine em nós, para não levar essas atrocidades. As pessoas já estão a viver bastante violência nos locais das suas áreas de residência, que devem abandonar e por aí em diante. Sim, é um grande desafio ético, é verdade. Já que falas nisso, a questão também da ameaça ao equilíbrio psicológico, não é? E emocional. Como é que achas que, por exemplo, os jornalistas que estão a enfrentar este tipo de situação podem ser apoiados? Ou até mesmo em situações em que há medo, não é? Como é que, não sei se já pensaste nisso, mas que soluções é que podem os jornalistas ter para, enfim, continuar no trabalho dentro de umas circunstâncias psicologicamente aceitáveis? Não, acho que é importante providenciar
acompanhamento especializado aos jornalistas que estão a trabalhar nisso. Porque esses jornalistas, às vezes, sem se aperceberem, estão a ser eles também vítimas de violência. Muitas vezes sem se aperceber. Há um trauma, não é? Sem dúvidas, não pode haver. Se por várias vezes por semanas tens que ver sangue, tens que ver. Recentemente, há 2 semanas, houve cerca de 18 pessoas, na sua maioria milícias, que foram decapitadas no distrito de Anquabe. E essas imagens chegaram-nos em primeira mão, de corpos e a ver cabeça da pessoa do outro lado. Então, claro que são coisas horríveis que não olhas 2 vezes, e era preciso que houvesse alguém especializado nisso, que depois fizesse esse acompanhamento aos jornalistas, sem dúvidas. Já que estou a falar de jornalismo de paz, para terminar, as teorias de jornalismo de paz na academia contrapõem-se a uma ideia de jornalismo de guerra, que privilegia os perdedores e os vitoriosos, que dá mais voz às elites, que privilegia a emoção, privilegia o momento do espetáculo, enquanto o jornalismo de paz prefere olhar para outros atores que não apenas estão em conflito, prefere olhar para o conflito além do fim, numa dimensão mais de reconciliação, de ouvir várias partes em terreno. É uma teoria que é criticada por ser muito académica. Eu pergunto, quem está no terreno, é viável fazer algum jornalismo de paz? Sim, não. Eu tenho interesse particular nessas questões de mídia e conflitos. A minha monografia na licenciatura foi sobre jornalismo de paz, então sei de que crítica está a falar, e para mim essa crítica assenta exatamente no que está a acontecer em Cabo Delgado. É difícil, não quero dizer impossível, mas é difícil fazer. Claro que a ideia do jornalismo de paz tem diferentes variáveis, como estava a dizer. Uma das variáveis é se estou a ouvir só as elites ou estou a ouvir outras vozes. Claro que temos procurado ouvir outras vozes, quem deslocados, quem um especialista na área de segurança, quem população e por aí em diante. Isso é importante. Mas uma das coisas que pressupõe exatamente essa ideia de ouvir todos os lados é que tu tenhas acesso à informação. Eu não vou falar de nenhum dos lados. Da informação, aceita oferecer quando eu vou à procura. Nem uma, nem outra coisa. Como é que tu fazes jornalismo de paz? Um dos pressupostos do jornalismo de paz é que os ingleses chamam embedded journalism. O jornalismo integrado, acho que é isso. Então tu és integrado nos militares, amanhã integrado nos terroristas, então trazes os 2 lados do conflito. Como é que tu trazes os 2 lados do conflito de alguém que não comunica? Pelo contrário, te persegue, te ameaça, rapta teu colega. Como é que tu fazes esse jornalismo de paz? Que quero dizer algo sincero. Muitos jornalistas que estão a fazer a cobertura do conflito de Cabo Delgado fazem sobretudo um jornalismo de combate. Um jornalismo de combate por estarem eles próprios a serem combatidos. Talvez não é a coisa, o cenário melhor. O jornalismo não tem que fazer combate, não tem que fazer advocacia, não tem que fazer nada, tem que reportar os fatos como eles são. Mas há um contexto local que parece ultrapassar um pouco essa ideia teórica de um jornalismo. É que as pessoas estão a dizer, olha, nós estamos a ser atacados enquanto setor pelo governo sobre Cabo Delgado. E tem sido difícil esses jornalistas reportarem com neutralidade, como se tivessem chegado aqui ontem dos Estados Unidos, dizendo, não, há dois atores que estão em conflito, tem que ser neutro. Porque esses jornalistas, eles próprios, estão a ser vítimas do que eu expliquei antes, das perseguições, das ameaças, prisões e por aí em diante. Então, é um desafio muito grande,
Eu estive a discutir por acaso sobre isso numa conferência recente na UDM, sobre a possibilidade ou impossibilidade do jornalismo de paz em Cabo Delgado. É uma grande interrogação. Eu também não tenho uma resposta acabada sobre isso. É verdade, acho que o jornalismo tem que ser útil no sentido de construir as pontes para a solução e não ser ele próprio instigador dos conflitos, da violência. Acho que não temos dúvidas sobre isso. Mas sim, temos que pensar como é que fazemos isso. Armando Nhanta, muito obrigado por esta conversa. Obrigado eu, agradeço imensamente. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.